Bom dia a todos, com muita alegria nós daremos continuidade à nossa série de estudos, as cartas de Jesus Cristo às 7 igrejas da Ásia Menor, baseado nos 3 primeiros capítulos de Apocalipse. E hoje nós vamos estar estudando a terceira carta de Jesus Cristo à igreja que está em Pérgamo. Quero convidá-lo a estudar comigo, a ver esse texto que está nas Escrituras, no livro de Apocalipse, no capítulo 2, dos versículos 12 a 17. Vamos estudar essas últimas palavras de Jesus Cristo registradas, para a sua igreja. A igreja que está em Pérgamo. Vamos fazer uma breve contextualização. Olhando aqui pelo nosso mapinha, a gente percebe que essa região, que hoje é conhecida como a Turquia, que antigamente era a Ásia Menor, uma província romana, cuja capital era a cidade de Éfeso. Pérgamo, ela é a cidade que está mais ao norte, mais acima. Podemos perceber também que era a cidade mais distante em relação à ilha de Pátimo, que está no sul, onde estava o apóstolo João, exilado, preso por conta da sua fé em Jesus Cristo. Ali ele recebe a revelação ou apocalipse de Jesus Cristo. A cidade de Pérgamo, meus queridos, era a cidade mais próspera de todas aquelas 7 cidades. Apesar de Éfeso ter sido a capital daquela região da Ásia Menor, estabelecida ali pelo governo romano, a cidade de Pérgamo era a maior de todas elas. E era uma cidade muito rica e que teve um desenvolvimento cultural também bastante elevado, bastante grande. Mas como nós sabemos, a cultura ela está intimamente imbricada com a religião, e por ser uma cidade como as demais, que cultuava e adorava muitos deuses politeístas, nessa cidade houve a primeira construção do templo dedicado ao imperador romano, como nós vimos e comentamos nos encontros passados. A partir de um determinado tempo, os imperadores romanos, conhecidos como Césares, César é um título, eles começaram a exigir culto à sua própria pessoa. Eles se colocavam como representantes diretos da própria divindade, considerado como um deus, e se exigia culto à sua pessoa. E muitos cristãos perderam a vida, foram martirizados porque se recusaram a reconhecer César como uma autoridade além de uma autoridade humana. E quando se exigia que eles afirmassem que César era o Senhor, eles diziam que Jesus Cristo é o Senhor. E por conta disso, muitos perderam suas vidas em arenas, nas mãos de gladiadores, de feras, outros foram queimados e afogados. Também nessa cidade de Pérgamo existia um templo muito famoso, dedicado ao deus da cura, conhecido como Esculápio ou Asclépio. Essa figura que está aí do lado, com esse homem segurando um bastão enrolado, onde tem enrolado uma serpente. É o símbolo da medicina, da odontologia, da enfermagem, de áreas envolvidas com a saúde. E nesse culto, era um culto muito sombrio, um culto muito místico, porque esse culto baseado em curas envolvia ali o uso de serpentes. Havia muitas serpentes nesse culto e era uma coisa mística. Ali realmente era algo que Satanás tinha cegado o entendimento das pessoas e exercido ali o seu domínio. Também tinha o templo dedicado a Zeus, que na mitologia grega era o deus mais importante.
Inclusive, hoje existe uma réplica do templo dedicado a Zeus, do altar onde se oferecia oferendas, na cidade de Berlim, na Alemanha. Então, é um templo, uma construção muito elevada, de muitos metros de altura. As pessoas subiam as escadarias e existia uma plataforma suspensa por várias colunas. Vocês vão ver na figura mais adiante, onde as pessoas ofereciam suas ofertas, seus incensos para os seus deuses, especialmente para Zeus. E por recusar a fazer isso, muitos crentes como Antipas, que nós vamos ver mais adiante, citado nas Escrituras, foi martirizado. Nessa cidade existia a maior biblioteca da época, uma biblioteca muito famosa, que continha ali cerca de 250 mil pergaminhos. Essa imagem é as ruínas dessa biblioteca, lembrando que pergaminho vem justamente do nome Pérgamo. E a igreja nessa cidade, irmãos? Já conhecemos um pouquinho como era a cidade, uma cidade rica, grande, desenvolvida, muito politeísta, onde era muito forte o culto ao imperador, mas também ao culto a Asclépio, a Zeus e as diversas outras divindades consideradas menores. Então a igreja estava estabelecida nesse lugar. E vamos ver um pouquinho dessa igreja, né? Já vimos que ela é a cidade mais desenvolvida de todas as setes. Vamos ver um pouquinho da igreja. A igreja, como todas as demais, ela estava também sob perseguição, porque recusava colocar incenso no altar, cultuar os deuses pagãos. As escrituras citam aí Antipas como uma testemunha fiel de Jesus, e por se recusar a participar dessas oferendas, ele foi morto. Cristo se apresenta a essa igreja como aquele que tem espada de 2 gumes em suas mãos. Lembrando, meus queridos irmãos e irmãs, que Jesus ele se apresenta de maneira distinta para cada uma dessas igrejas. Cada uma dessas apresentações de Jesus aponta para um aspecto do seu ser, do seu caráter ou da sua obra. E é muito interessante que, por conhecer profundamente a sua igreja, esse aspecto que é revelado de Jesus Cristo vem ao encontro da necessidade daquela igreja naquele momento. Para a igreja em Éfeso, os Efésios, Jesus se apresenta como o Alfa e o Ômega, né? O Senhor eterno, soberano. Para a igreja em Esmirna, que estava debaixo de profunda perseguição, de grande sofrimento, Jesus então se apresenta como aquele que foi morto, mas que reviveu, e encorajando e fortalecendo a fé daqueles homens e mulheres que estavam ali sendo perseguidos brutalmente, encorajando aqueles crentes a permanecerem firmes, porque assim como Cristo venceu a morte, cada um deles em Jesus Cristo também seria um vencedor. A Bíblia fala nessa passagem, novamente traz a presença dos nicolaítas, que eram aqueles praticantes da doutrina de Balaão, referindo-se a pessoas que, embora estivessem na igreja, eles estavam envolvidos com as coisas do mundo. Eram pessoas que queriam Cristo e, ao mesmo tempo, a satisfação dos prazeres da carne. Por conta disso, a Bíblia apresenta a amizade com o mundo como se fosse uma prostituição espiritual. Por isso que o tema de destaque desta carta é que não haja nenhuma mistura da igreja com o mundo, das coisas sagradas e puras, com o profano e com a imundícia. E faz menção ao maná e à pedrinha branca, que nós iremos, no decorrer do nosso estudo, ver os seus significados. Então, peço a todos vocês que possam nos acompanhar com sua Bíblia aberta no livro de Apocalipse 2, 12 a 17,
que a partir de agora nós vamos fazer a parte mais importante desse estudo, que é exposição bíblica dos versículo por versículo, comentário. No primeiro versículo, que é dessa carta, que é o versículo 12, a Bíblia diz que ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes ou de 2 fios. Lembrando, irmãos, que Jesus se dirige aqui, fazendo menção novamente a esse termo grego ângelos, traduzido como anjo, mas também pode ser mensageiro, a importância que Jesus dá aos pastores da igreja. Por isso a igreja precisa ser muito cuidadosa, porque precisa realmente que seus líderes sejam vocacionados, chamados ao ministério. Jesus se dirige primeiramente a eles, que têm a incumbência, a responsabilidade de transmitir com fidelidade, com exatidão, a palavra de Deus para todo o rebanho. Lembrando que esses pastores, que antigamente eram conhecidos como anciãos, cada um deles precisará dar conta do seu ministério ao Senhor Jesus Cristo. Isso é uma grande responsabilidade. Em dias de hoje que nós temos pessoas que trazem ensinamentos errados fora da Bíblia, dizendo à igreja, Deus disse, sendo que Deus não tinha dito nada. Sejamos como os bereanos, meus queridos irmãos. A cidade de Pérgamo traz 2 significados esse termo, esse nome Pérgamo, que significa cidadela, embora ela tivesse sido a maior de todas as 7 cidades da Ásia Menor, mas também tem um segundo significado que chama casado. E é interessante porque para a igreja o significado dessa palavra trazia profundo importância, porque, irmãos, a igreja ela é a noiva de Cristo e ela deve se apresentar pura para o seu noivo. Enquanto o sistema do mundo ele é considerado na Bíblia, ele é visto nas Escrituras como uma prostituta, como algo corrompido. Portanto, a igreja, os crentes que fazem concessões indevidas ao mundo, muitas vezes para evitar o sofrimento ou para ser aceito socialmente, ele se contamina, ele se envolve com o mundo, cometendo então esse tipo de adultério, esse adultério espiritual. Então há 2 caminhos principais que têm levado a igreja a se tornar infiel. Uma é o desejo de ser aceito pela sociedade, de ser bem visto, de ter um destaque na sociedade que ela está inserida. Isso é um caminho muito perigoso. E o outro é a tentativa de evitar o sofrimento. Muitas vezes, por causa de um desses caminhos, a igreja ela abre concessões, ela sai daquela sua posição de firmeza, de defensora da palavra de Deus, da sã doutrina, ou para ser aceita pelo mundo, aceita socialmente, ou para evitar o sofrimento. Mas isso, irmãos, quando acontece, a igreja perde a sua coroa ao seu testemunho. Lembramos da igreja de Esmirna, que estudamos no encontro passado, que Esmirna escolheu o caminho do sofrimento, mas não fez nenhuma concessão com o mundo. Vemos aí que Jesus se apresenta, diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Existiam naquela época vários tipos de espadas menores e maiores, cada um tinha uma finalidade. A espada que um lado era cega e outro afiado, e a espada de 2 gumes, que era a mais mortal de todas, pois a sua lâmina existia fios de corte em ambos os lados da lâmina. E aqui Jesus se apresenta com essa espada afiada na sua mão. E essa espada, irmãos,
é uma clara referência à palavra de Deus. Apocalipse 19:15 fala dessa espada que sai da boca do Senhor. E com essa espada Deus julgará todas as nações. Com essa espada Jesus matará o anticristo. Algumas pessoas creem no anticristo como uma pessoa mesmo, um ser pessoal, enquanto o outro vê isso aí como a representação de tudo aquilo que se mostra contrário a Deus, ao pensamento de Deus. Não vamos entrar agora nessa questão, mas que é importante que a gente entenda que é a palavra de Deus que destrói, que desfaz toda mentira, todo engano, todo erro, que liberta, que traz luz ao coração daquele que está preso e cativo pelas mentiras de Satanás. Em João 8, versículo 32, um texto bem conhecido nosso, a respeito da palavra de Deus, a palavra diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a palavra de Deus tem esse poder de trazer luz, de trazer esclarecimento. Ela rompe, ela destrói todo o cativeiro, né? Toda a ilusão, todo o engano que prende, que amarra, né, as pessoas. Então é com essa palavra que Jesus julgará todas as pessoas, todas as nações. Essa espada afiada, portanto, ela aponta para a palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Em João, no Evangelho de João, está dito que o Verbo se fez carne, e o Verbo era Deus, que é o Logos, a palavra, o Senhor. Também em Hebreus capítulo 4, versículo 12, se eu não estiver enganado, há uma referência à palavra de Deus, o seu poder penetrante, como mais até do que uma espada de dois gumes, que é capaz de atingir o mais profundo do nosso ser, o âmago da nossa alma, e ela é capaz de discernir as intenções, os pensamentos, os propósitos que há no nosso coração, na nossa mente. Esse é o grande poder da palavra de Deus. Nos versículos 13, o versículo 13 diz: conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retém o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mais uma vez, o verbo conhecer. Jesus conhece as nossas obras. Jesus faz o diagnóstico completo dos nossos ministérios, dos nossos serviços. E ele vê, irmãos, ele esquadrinha. E ele sabe quando nós o servimos com dedicação, com amor, quando o nosso serviço, o nosso ministério, ele é realizado para e somente para a glória do nome do Senhor, ou se buscamos algo mais em nossos ministérios. Ele conhece, né, todas as nossas obras. E aqui, mais uma vez, ele está dizendo que conhece a obra da igreja em Pérgamo. E ele diz onde habitas. Isso leva muito em consideração, irmãos, porque isso é uma descrição terrível. Onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Veja a parte final do versículo, onde Satanás habita. Ali está a igreja de Pérgamo. A igreja está em um local que é que Jesus considera, né, como uma própria habitação de Satanás, devido às impurezas, devido à idolatria que existia naquele lugar tão grande, né? Talvez a semelhança de Sodoma e de Gomorra, onde o pecado exalava um odor fétido que levou Deus a destruí-la. Aqui Jesus compara a cidade de Pérgamo como um lugar onde Satanás habita, devido ao distanciamento das pessoas de Deus e da aproximação dessas pessoas se identificando com Satanás. Lembrando a todos vocês que Satanás sempre exigiu adoração a si mesmo.
Ele quis usurpar o lugar de Deus, sentar no trono de Deus e receber a adoração dos homens. E aqui em Pérgamo, o culto à pessoa, à personalidade era muito grande, a tal ponto que essas pessoas se identificavam com Satanás, né? E ali estava a igreja do Senhor Jesus Cristo. E Jesus dá esse testemunho, esse louvor à igreja em Pérgamo, dizendo que ela retinha o nome de Jesus, ou seja, ela guardava, ela preservava o nome de Jesus, ela honrava o nome de Jesus, ela não tinha sucumbido às pressões externas, né, dos grupos pagãos, mas que ela mantinha firme o nome do Senhor e não negaste a minha fé. Irmãos, é interessante que Jesus usa essa expressão, que não negaste a minha fé. Talvez possa significar uma confiança maior. Muitas pessoas têm crido em Jesus, mas têm parado aí, não têm avançado na sua vida cristã, têm aceitado a Cristo como seu Salvador, mas não têm desenvolvido uma fé, uma confiança, uma comunhão mais profunda com Cristo. Ainda são crianças, são bebês na fé, apesar de muito tempo já de caminhada cristã. Aqui Jesus diz, né, que em relação a Antipas, né, que foi uma fiel testemunha dele, e por causa disso foi morto, foi martirizado. Não basta a gente apenas crer em Jesus, nós precisamos, irmãos, ter uma fé como a de Jesus, ter uma confiança em Deus plena, ter uma comunhão mais profunda com o Senhor. E Antipas, ele tinha essa fé, ele guardava essa fé, ele não cedeu, e por causa disso, Antipas foi morto, né, perdeu a vida por causa do seu amor para com Jesus Cristo. Lembrando, meus queridos, que nós estamos em épocas que não sofremos perseguições ao ponto do martírio. Não chegamos a esse ponto, mas sofremos as tentações e é colocado diante de nós o banquete do mundo. E diante disso nós precisamos, como o apóstolo Paulo, dizer, morrer a cada dia, morrer para o mundo e viver para Deus. Como você está andando em sua vida cristã? Você tem procurado viver para Cristo? Você pode ser chamado como uma testemunha fiel, você pode ser conhecido como uma fiel testemunha de Jesus. Você está pronto, você está preparado para guardar a fé, para reter o nome de Jesus aonde você vive, no meio da sua família, na sua escola, no seu trabalho, na sua universidade? Você retém o nome de Jesus, você mantém firme a sua fé em Jesus Cristo? Ali, naquele meio, Jesus pode dizer, eu tenho uma fiel testemunha? Precisamos, meus queridos, investir o nosso tempo para a eternidade. Fazer um investimento para a eternidade. Nós temos um prazo limitado aqui na Terra. Nossos dias, como diz o Salmo 102, versículo 11, é como a sombra que se esvai, que desaparece à medida que o sol vai se pondo. É como a fumaça que se dissolve no ar e também se desfaz, como a névoa. Colossenses capítulo 4, versículo 5, Paulo nos adverte, e isso traz uma importância muito grande para nós, diante da brevidade de nossa vida, que é necessário que nós possamos remir o tempo, ou seja, trabalhar para o reino de Deus, investir para a eternidade. Você tem preocupado apenas em investir na sua conta de poupança, ou você também tem se preocupado e de forma prioritária no reino de Deus? Buscai primeiro o reino de Deus. Jesus sabia que a igreja estava muito ameaçada, né? Como falamos, habitava ali num lugar onde Satanás tinha um grande domínio. Aqui Jesus faz menção a Antipas, né, que foi morto por causa da sua fé. E a gente pode perceber, irmãos, que a batalha da igreja não é contra homens, não é contra pessoas, homens e mulheres, mas como descreve Efésios capítulo 6, a batalha da igreja é contra a potestade do ar, é contra as forças espirituais malignas.
E nós resistimos e nós vencemos quando nós tomamos sobre nós toda a armadura do Senhor. Falamos de Antipas, que não negou a sua fé em Cristo e por isso foi morto. A exposição do versículo 14 e 15, vamos estar lendo, né? Jesus fala que algumas poucas coisas tinha contra a igreja de Pérgamo, porque tinha lá aqueles que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, os quais eu odeio. Após o louvor, irmãos, Jesus elogia a igreja de Pérgamo por sua resistência às pressões externas, por não sucumbir ao culto pagão, por guardar e reter o nome de Jesus, guardando a fé naquele meio tão idólatra. Mas Jesus faz uma repreensão muito séria, porque a igreja estava cedendo diante de um inimigo interno, da aproximação com o mundo, que está relacionado diretamente com a doutrina de Balaão e dos nicolaítas. Aqui, irmãos, são termos diferentes para o mesmo grupo de pessoas. Está aqui posto que são pessoas que estavam na igreja, que recebiam a comunhão, estavam ali como crentes, mas essas pessoas tinham um envolvimento muito grande com as coisas do mundo, tinham amizade com o mundo. Eles ensinavam que Jesus não se importava com a maneira como a gente vive, a forma como a gente vive. O que importa é apenas o coração. Jesus não importa com quem você vive, como você vive, o que você faz da sua vida. Então esse era o tipo de ensinamento que os nicolaítas apregoavam, trazendo a libertinagem, o envolvimento em especial com o envolvimento sexual daqueles cristãos. E aqui as escrituras diz que essas pessoas, elas sustentavam essa doutrina. Em algumas versões diz que sustentavam a doutrina de Balaão. Pode se referir aqui a pessoas importantes na igreja que se deixaram levar por esse tipo de ensino e que conseguiam manter, por ser pessoas influentes na igreja, esse tipo de comportamento. A doutrina de Balaão, ela levava a mistura daquilo que é santo com profano, do que é puro com imundícia. Mas, irmãos, nós sabemos que assim como a água não se mistura com o óleo, assim também um crente não deve se envolver com o mundo, pois a amizade com o mundo se constitui inimizade para com Deus. Não era toda a igreja, eram alguns, talvez pessoas influentes, como já falei antes. E os versículos 16 e 17, os últimos versículos, nós lemos que Jesus nos chama ao arrependimento. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Mais uma vez o julgamento do Senhor, com a palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Chamamos aqui a atenção dessa expressão, que de forma alguma quer dizer que há pessoas que têm ouvidos e outras não. Aqui não se refere a pessoas com problemas físicos, com alguma síndrome, com alguma doença, com alguma má deformação, mas está falando da questão da urgência, da necessidade de se prestar atenção, de se atentar para a palavra de Deus. Há muitas pessoas nas nossas igrejas, irmãos, que não estão atentas, não se inclinam para a palavra de Deus. Portanto, os verdadeiros crentes, aqueles que amam Jesus, eles têm uma inclinação para a palavra de Deus
e procuram obedecê-los. Eles ouvem a palavra de Deus. Portanto, aqueles que são tementes a Cristo, né, se inclinam para aquilo que Deus diz, para aquilo que a sua palavra ensina. Aquele que tem ouvido, ouça. É algo importante, algo urgente. O que o Espírito diz à igreja: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece senão aquele que a recebe. Temos aí uma chamada ao arrependimento. Vemos mais uma vez a grande misericórdia de Deus. Nosso Deus é misericordioso. E para aqueles que se arrependem, irmãos, mesmo aqueles que estavam envolvidos nesses cultos pagãos, que cederam e que negaram a Jesus Cristo, mas se houver um arrependimento sincero, né, para essas pessoas vale a mesma promessa dada aos vencedores, né? E nós vamos ver que Jesus apresenta essa recompensa, dizendo que é o maná, né, que é uma referência ao pão da vida, que é o próprio Jesus. Né? Lembramos que o maná foi o pão, né, foi o alimento que Deus utilizou durante 40 anos. Diariamente Deus sustentava em pleno deserto milhares e milhares de pessoas, crianças e idosos, recebiam a cada manhã o maná vindo dos céus, o pão que alimentava aqueles israelitas durante 40 anos. Mas Jesus, ele vai dizer que ele é o pão da vida, né? O pão vivo, está lá em João 6, versículo 51. Eu sou o pão vivo que desce do céu, se alguém dele comer, viverá eternamente. Jesus é esse maná escondido, mas não aquele maná que caía do céu e que alimentava aquelas pessoas no deserto. Ele é o pão vivo e que dele comer viverá eternamente. Junto com esse maná, os vencedores também recebiam uma pedrinha branca, que tem dois significados importantes. Ela representa Cristo glorificado, pois Jesus, conforme as Escrituras, ela é a pedra cortada sem mãos, conforme descreve Daniel no capítulo 2. Ela também é a preciosa pedra angular, que Pedro fala na sua primeira carta, capítulo 2, e a pedra chamada de a pedra fundamental, o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 3,11. Portanto, essa pedrinha aponta para Jesus Cristo, a pedra fundamental, a pedra preciosa, a pedra angular, e representa Cristo glorificado. E nessa pedra, irmão, diz que há uma gravação, um nome gravado, né, sobre essa pedrinha, ou gravado na pedrinha. Isso me faz lembrar de Isaías 49:16, quando diz: eis Jesus que é essa pedra, né? Jesus que é a pedra angular, Jesus que é a pedra preciosa, a pedra fundamental. Eis que nas palmas de minhas mãos te gravei. Né? Então, é uma referência aí, é mais uma figura de linguagem para mostrar que Deus, ele tem cada um dos seus céus em suas mãos e ninguém pode nos arrancar dele, né? Ele diz: gravei o nome de vocês na palma de minhas mãos para jamais esquecer de vocês. Como é lindo esse texto, né? E essa pedrinha branca também aponta para o sacerdócio eterno de Jesus. Lembrando que no Antigo Testamento, lá em Êxodo 28, versículo 15 a 21 e versículo 29, para quem quiser dar uma olhadinha, ali o sumo sacerdote se apresentava diante do Senhor com pedras preciosas que tinham sido incrustadas no seu peitoral, aquela vestimenta. E ele ali se apresentava diante do Senhor no Santo dos Santos, intercedendo pelas tribos de Israel. Então essa pedrinha também aponta para esse sacerdócio eterno de Jesus, né, onde Jesus nos apresenta também diante do Pai. Então essa promessa, irmãos, contém a mais íntima comunhão com Deus. E eu gostaria que os irmãos pudessem fixar bastante isso aqui, né? Essa promessa aos vencedores
ela contém a mais íntima comunhão com Deus através de Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, que apresenta os nossos nomes diante do Pai. Meus irmãos, ao vencedor, né, nós vamos nos identificar com Cristo, assim como Antipas, né, se identificou com Jesus. Veja que interessante, Jesus usa para Antipas o mesmo título que ele usa para si lá no capítulo 1, como a fiel testemunha. O cristão também, irmãos, quando ele anda ao lado de Jesus, obedecendo a palavra de Deus, vivendo com temor a palavra do Senhor, vivendo para Cristo, a sua identificação com Jesus, né? Nós nos tornamos um com o Senhor Jesus. Colossenses 3, versículo 3, vai nos falar a respeito disso, que mortos, né, evidentemente para o mundo, a nossa vida está oculta, está escondida em Cristo diante de Deus. Portanto, esta é a mensagem de Jesus à igreja que estava em Pérgamo, onde Jesus se apresenta como aquele que tem a espada aguda em suas mãos, a espada afiada, que é a palavra de Deus, e que com essa palavra ele julgaria todas as nações. Elogia a igreja de Éfeso por manter a fé diante do paganismo, diante da idolatria, mas exorta a igreja ao arrependimento, porque a igreja estava cedendo, se envolvendo com o mundo, buscando a aprovação do mundo ou buscando, dando concessões para se livrar de sofrimentos. Portanto, irmãos, que Deus possa nos abençoar, que sejamos vencedores, né? Como a palavra de Deus nos ensina, aquele que está em Cristo é um vencedor, e a esse vencedor ele vai poder participar do pão da vida e receber, né, essa pedrinha com o seu nome escrito, que significa uma íntima e profunda comunhão com o nosso Deus através de Jesus Cristo. Essa é a recompensa para cada um de nós. Que Deus nos abençoe e nos veremos no próximo encontro, quando estaremos estudando a quarta carta de Jesus. Deus abençoe a todos.